É verdade, tá aí. Então, a gente falando muito do Flamengo, do Pedro, e aí a gente não tem como não pensar em seleção brasileira. Tá todo mundo começando a focar muito em seleção brasileira, mas é um Flamengo que tá muito focado em Conmebol, Libertadores e também na Copa do Brasil. O Dorival, claro, com certeza absoluta, também está pensando nisso. E ele tá animado ou ele tá preocupado com esses 3 jogos, essas 2 decisões de Copa do Brasil e essa final da Conmebol Libertadores, o PAC? Pois é, não, eu acho que ele tá animado, mais do que preocupado, assim, eu acho que quem tem que estar mais preocupado, embora o Flamengo já tenha jogado mais do que está jogando, eu acho que quem tem que estar mais preocupado são os adversários do Flamengo, assim, todo mundo tem chance de ganhar, né? O Atlético Paranaense tem chance de ganhar a Libertadores, o Corinthians tem chance de ganhar a Copa do Brasil, mas a preocupação para quem enfrenta o Flamengo é muito grande. E do ponto de vista do torcedor, as 2 derrotas, né, as 2 últimas derrotas para Fortaleza e para Fluminense, deixaram um pouco um sentimento de preocupação pro torcedor, né? Fala, opa, a gente estava ganhando de todo mundo. Esse time titular aí não perdia para ninguém, embora contra o Fortaleza tivesse sido um time bem mais mexido. O que é que está acontecendo? Então a vitória de hoje, embora não tenha sido a melhor atuação do Flamengo, mas na minha visão foi uma atuação satisfatória, consistente para o que o jogo pedia, né? Com volume ofensivo assim bem grande, traz um pouco de volta um sentimento de, opa, calma, as coisas não estão desalinhando. Acho que o Flamengo tá seguindo o seu rumo. Até as finais tem tempo ainda. Muita coisa pode acontecer, 2 jogos ruins ou 2 jogos bons dos adversários mudam um pouco a fase, mas é um Flamengo que vai chegar forte e vai chegar, na minha visão, em vantagem nas 2 finais, tanto contra o Corinthians quanto contra o Atlético. Não é tanto tempo não, né? 11 dias. 12 dias. O primeiro jogo, da né? Copa Da do Copa Brasil. do Brasil. É que tem muito jogo nesses 12 dias, né? Até chegar 11, tem mais 2 e aí tem 11, exatamente. Aí o primeiro jogo do Copa do Brasil tem mais a rodada. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, o time titular do Flamengo não deve jogar a próxima partida. Não, certo. com certeza. Certo? Porque... Mas aí não joga a próxima partida e joga a anterior à final? Pode jogar, eu imagino que deve jogar, perdão, a próxima partida ainda do joga, jogo, né? Véspera da decisão. Sim, eu também acho. Porque você tem que chegar com o time inteiro. O mesmo vale para o Corinthians. Né? O Corinthians não deve botar o time inteiro. Não pode botar o Renato Augusto para jogar tudo. Não. Você não pode botar o Arrascaeta para jogar todas as partidas. Né? Você pode botar o Pedro, pode botar o Gabriel. É difícil tirar o Gabriel de campo. Né? Porque o Gabigol, ele não gosta de ficar fora, ele quer jogar. E nesse caso tá tudo bem também, é o Gabigol, né? Tem 25 anos, né? Então ele é capaz de suportar muito mais do que o Renato Augusto no Corinthians, falando da decisão da Copa do Brasil. Esses times têm que chegar na decisão descansados e prontos para a decisão. Até porque o Flamengo vai fazer a primeira partida fora de casa e vai decidir no Maracanã. Então o jogo do Corinthians é o jogo da sua arena. Né? Lá o Corinthians tem que resolver a partida. E o Flamengo ainda tem a possibilidade de uma solução um pouco mais demorada. Por quê? Não perder para o Flamengo significa dizer o quê? Em casa eu tenho as possibilidades de ser campeão da Copa do Brasil. Mas não perder já é um grande lance para o time do Flamengo. Ponto. O Flamengo está jogando o suficiente para ganhar do Corinthians, para ganhar do Atlético Paranaense? Esse jogo aí, para mim, se jogar o que jogou no primeiro tempo, ganha dos 2. Mas precisa ter o que o Zinho diz. Eu não gosto muito de concordar com o Zinho, vocês sabem disso, né? Mas eu sou obrigado a concordar. Tem que ter a intensidade. O Flamengo tem que ser aquela pegada, sabe? Sangue, aqui, o olho vidrado. Porque jogar por jogar não vale a pena. Jogar por jogar é o que o São Paulo fez hoje. Não ganha. Decisão se ganha com alma, não só com a bola. E o Zinho falou uma coisa perfeita. Decisão não é para jogar. Decisão é para ganhar. E para ganhar você tem que ter pegada, você tem que ter vibração, intensidade. E esses componentes fazem falta se você não tiver com o time descansado. O Flamengo tem, Zinho, a gente vai falar agora do Arrascaeta, o Flamengo tem o Internacional quarta-feira em casa e no fim de semana, sábado, joga com Cuiabá fora. Acho que parece que... Quem sabe isso é o Dorival, óbvio, mas pelo que a gente está imaginando, maior chance de jogar com mais titulares o jogo em casa contra o Inter do que o fora contra o Cuiabá.
Arrascaeta jogou demais, deu assistência para o Pedro, tem números importantes e é um cara para a gente falar tanto da bola que ele joga, Zinho, como ao mesmo tempo, talvez com a maior interrogação. Vamos colocar os números do Arrascaeta na tela, maravilha, ele tem 10 assistências nesse Brasileirão, Scarpa 7 e o John Arias do Fluminense 6. 2 assistências contra o Red Bull Bragantino. Zinho, uma foi pro Gabigol, a outra pro Pedro. Zinho, o Arrascaeta que joga muito, a gente fala faz tempo, mas você acha que esse é o grande asterisco do Flamengo nessa administração, a história da pubalgia e tudo mais? Ele é que tem que ter um carinho maior nesse momento aí de decisão? Tem que ter. Ele é o cara diferente, ele é o cara que mesmo quando ele não está no melhor, na melhor dia dele, na melhor partida dele, é aquele cara que não pode sair porque ele tira algo diferente, né? Ele descobre algo diferente no jogo. Um jogo está difícil, a bola cai no pé do Arrascaeta, algo pode acontecer de positivo para o Flamengo, porque é ele que dita esse ritmo, né? Aí tá os números para comprovar, 10 assistências. Agora, olhando pela administração desse elenco, pela logística, você vê, o Léo Pereira e o Davi Luiz não jogaram hoje. Então, esses vão jogar. O Felipe Luiz também não jogou. O João Gomes também não jogou. Então, esses vão jogar contra o Inter. E aí o próprio Rodinei sai um pouco no jogo. O próprio Thiago Maia sai também do jogo. Então, pelo que eu conheço ali de Dorival, o que ele está montando, pelas substituições que ele fez no jogo, ele vai com a maioria do time titular contra o Internacional em casa. Mesmo porque o jogo foi sábado. E agora só vai jogar na quarta-feira. Então, de sábado, não é domingo para quarta, é sábado para quarta. E aí depois você tem uma semana para descansar, para recuperar e para pensar só no Corinthians, no treinamento, analisando o adversário que já conhece, mas é bom você poder treinar durante uma semana. Da mesma forma o Corinthians vai fazer, né? O problema é que o Corinthians tem um jogo fora contra o Juventude, tem a viagem. Então acredito que o Vitor não vai repetir. Não vai repetir o time na terça-feira. Agora ele pode mesclar no jogo que ele vai ter em casa, no sábado, contra o Atlético Paranaense, se não me engano. Antes da grande decisão, porque não vai ter viagem. Ele vai jogar no sábado, vai ficar em São Paulo para receber o Flamengo. Então, assim, são administrações que tem que ser feitas. A gente está falando muito de Copa do Brasil porque é o grande objetivo desses dois times. Nenhum dos dois vão ser campeões brasileiros. Eles estão aí administrando o campeonato, ficando na parte de cima, para quem não ganhar a Copa do Brasil, e o Flamengo também tem a Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro chegar na Libertadores do outro ano. Mas para chegar ao título, nenhum dos dois vão chegar. Vou fazer o seguinte, já muito mais dessa repercussão no Flamengo, desse jogo do Flamengo com o Red Bull Bragantino, essa projeção para a final da Copa do Brasil com o Corinthians. O do Flamengo, Dorival Júnior, algumas respostas interessantes para a gente explorar, mas pegando essa última, o Pascoal tinha sublinhado da boa partida do Everton Cebolinha, e aí o Dorival fala não só do jogo, mas projeta a relevância do Cebolinha nessa reta final. Eu queria te ouvir sobre o tema. Porque o que o Dorival falou é verdade, né? Existem jogadores que encaixam mais rápido, outros que encaixam mais lentamente no time, e de fato o encaixe do Everton Cebolinha é um encaixe lento no Flamengo, né? A gente viu muito pouco no Flamengo do Cebolinha que o rubro-negro imaginou quando o clube foi lá contratá-lo do Benfica. E é curioso porque, assim, Cebolinha veio junto com o Vidal, né? E por um jogador ser mais jovem, brasileiro, há pouco tempo estava aqui, imaginava-se que seria mais natural para o Cebolinha se encaixar no time do que para o Vidal. Mas aí tiveram dois fatos, né? A primeira, a mudança de sistema, que é com a lesão do Bruno Henrique, o Flamengo passou a ter menos jogo pelos lados, que é o jogo do Everton. Né? Mas o que é que a gente imaginava antes? Ele vai substituir o Bruno Henrique exatamente como jogava o Bruno Henrique. Só que entra o Pedro com o Gabriel e muda a maneira de jogar. Então, toda vez que o Everton entra em campo, o Flamengo muda um pouquinho a sua forma e ele não está no seu melhor. Ele ajuda aqui e ali, fez o seu primeiro gol contra o São Paulo na Copa do Brasil, hoje deu boa assistência para o Pedro, como disse Dorival, permitiu que alguns jogadores passeassem mais por dentro, né? Com ele bem aberto pela esquerda, contra um time que só se
defendia, o Ayrton Lucas pôde se juntar ao meio-campo em alguns momentos, como na assistência para o 4º gol do Flamengo, mas não é o Everton Cebolinha que a gente já viu. E o Vidal, em contrapartida, é um jogador que aparece menos nos momentos decisivos do jogo, mas ele encaixou de maneira mais serena no time, né? E o Vidal é um cara de muito apoio, né? O time está construindo, o Vidal está sempre apoiando por trás para dar um passe, para fazer uma triangulação, né? No próprio gol do Gabriel, é o Vidal que serve o Arrascaeta e o Arrasca serve o Gabriel. Então acho que são dois reforços que chegaram juntos e que tiveram encaixes diferentes. Eu vejo o Vidal mais familiarizado com o jogo do Flamengo e o Everton sofrendo um pouquinho mais. Hoje ele teve uma boa atuação. A gente espera, tomara que seja um ponto de partida para ele de fato encaixar e poder ajudar mais o Flamengo, porque ele é de fato um jogador que tem potencial para desequilibrar jogos. Desequilibrou pouco até aqui. Hoje entrou bem e ajudou.